Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse encontro das quartas-feiras, né, que já é meio que uma rotina nos canais. E hoje, como não poderia deixar de ser, né, eu acho que o assunto do momento, em termos políticos no Brasil, é a prisão do deputado federal pelo Rio de Janeiro do PSL, Daniel Silveira. E muita gente tem ouvido falar de bolsonaristas dizendo que a prisão é ilegal, que o deputado apenas estava usando a sua liberdade de expressão. Então, só para introduzir aqui, para trazer um pouco de esclarecimento, é, realmente a Constituição, no seu artigo 5º, por ser uma Constituição democrática que tantos bolsonaristas odeiam, né, e querem porque querem reformá-la, ele é muito claro que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, assim, ele traz toda uma liberdade para o cidadão. E ela continua nessa liberdade, no inciso 9º, dizendo que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura e licença. Ou seja, é uma Constituição garantista. E ela, a todo momento, busca conceder ao cidadão as suas garantias constitucionais. Só que quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tem que interpretá-la com certa proporcionalidade e relatividade, tá? O seu direito começa e termina aonde começa o direito do próximo. E você não pode utilizar dessa liberdade para cometer crimes, porque aí você perde a essência da Constituição. Qual é a essência da Constituição? É te proteger do Estado autoritário, não te dar um habeas corpus para cometer crimes contra terceiros. E é isso que o Daniel fez. O Daniel Silveira, infelizmente, na sua fala, ele trouxe tudo aquilo que não poderia ser dito, não só ao STF, mas contra nenhum parlamentar, nenhum cidadão ou nenhum político. A liberdade de expressão, ela não pode ir de encontro a outros direitos fundamentais e nem de encontro àquilo que o Código Penal estabelece como crime, seja uma participação criminosa, uma incitação ao crime, uma apologia ao crime, ou mesmo um crime de ameaça. Então a gente tem que sopesar isso muito bem claro para poder não deixar esses excessos, né, tomarem conta do nosso dia a dia e irem enfraquecendo cada vez mais a nossa Constituição, que vem sofrendo muitos ataques recentemente, né? E por fim, só para encerrar, a gente não pode esquecer que, assim como na Alemanha, na década de 30, onde Hitler chega a chanceler em 1933, depois tem os seus poderes aumentados pelo presidente, o Hindenburg, e depois em 34 ele assume, além do posto de chanceler, o posto de presidente, concentrando todos os poderes na sua mão. A gente não pode esquecer que toda essa manobra do Hitler, ela foi constitucional, tá? Tanto a chegada dele ao posto de chanceler, como a chegada dele ao posto de presidente, seguiu os ditames constitucionais. Então a gente tem que ter muito cuidado quando as pessoas se utilizam daquilo que a Constituição tem de melhor, seja a Constituição de Weimar, seja a Constituição de 1988 no Brasil, para conseguir o seu próprio benefício, para depois encostar a Constituição de lado e implantar uma ditadura. Então, eu acho muito engraçado um deputado que defende o AI-5, como o prezado Daniel defende, agora vir falar de pedido de habeas corpus. Mas espera aí, se a Constituição não serve para nada, se ele quer o AI-5, ele não pode pedir habeas corpus, até porque um dos itens que o AI-5 corta é o habeas corpus, né? Ou seja, ele se utiliza da Constituição que ele tanto odeia para se beneficiar, mas não quer essa Constituição quando ele tem o poder ou quando ele está ditando as normas. É engraçado, né? E é com essas palavras que eu passo para você, Henrique, nesse dia tão conturbado, né? A palavra é sua. Boa noite, Leonardo. Mais um prazer estar com você no Noite. canal Tenta Saber, em reunião aí com o canal Democracia Brasileira. É um dia conturbado, você foi pontual, você foi extremamente feliz na sua colocação. A gente tem que parar com esse... O Brasil, ultimamente, nos últimos anos, ele não está se indignando, está bestializado, acaba não reagindo a tal forma, a tal extremismo que está, aos poucos, corroendo as bases democráticas, os pilares democráticos e, quem sabe, tentando impor uma ditadura
no país. O que é engraçado é que fascismo, nazismo, salazarismo, franquismo, ou seja, eu ser fascista, eu ser nazista, ou alguém ser qualquer tipo autoritário, é liberdade de expressão? É liberdade de expressão você ir contra um pilar democrático, querer ultrapassar o pilar democrático e acabar ameaçando a democracia, acabar ameaçando como ele ameaçou a Carta Magna, criticou, falou que não serve para nada a Constituição, criada em 5 de outubro de 88, acabou também criticando os ministros do Supremo Tribunal Federal, uma fala totalmente extremista, radical, autoritarista. São desses pequenos começos que a gente começa a perceber como surgiu os movimentos na Europa Ocidental, como surgiu os movimentos ali então no leste europeu, o que ocorreu em relação ao extremismo que assolou o mundo, principalmente ali após a Primeira Guerra Mundial, nas décadas de 30 em diante ali, onde que trouxe um buraco, causou uma das maiores tristezas da história da humanidade, que foi os grandes autoritarismos que surgiram naquela época. Então, daí a gente começa a perceber as pessoas que seguem o Bolsonaro, as pessoas que fecham os olhos para crimes que não tem como fechar os olhos, são pessoas que nos agridem, pessoas que têm vocabulário restrito, sujo, baixo, pessoas que querem usar da violência para conseguir as coisas, são pessoas, inclusive no nosso canal, pessoas acabam xingando, nos ameaçando. Aqui ninguém vai ter medo, porque aqui nós estamos de acordo com a Carta Magna, nós estamos de acordo com a democracia. Nós não estamos vestindo camiseta de qualquer tipo de governo. Estamos querendo passar reflexões e passar o que realmente acontece. Agora, o que o Daniel Silveira fez é criminoso. Aquilo lá tem que ser motivo de cassação imediato, porque fica aquele sentimento que se não houver uma punição em relação ao que aconteceu, vai dar espaço para mais pessoas começarem a fazer o que ele fez. Aí eu pergunto, quem não se lembra o Domínios da Cultura, quando pegou e usou lá todo aquele cenário de gay, parecido com o de Goebbels, e tocando Wagner no fundo, que foi nazista, que o Goebbels, né, toda a propaganda nazista. Quem que não se lembra? É coincidência pessoas desse tipo no governo? É coincidência deputados, pessoas que defendem esse governo extremista, pessoas que querem pular a Constituição, querem pular o pilar democrático para, de uma forma direta, atingir quem está no cumprimento da lei, conforme a Carta Magna? Então, é aí que nós devemos nos preocupar, porque eu nunca passei por esse momento na minha vida que o Brasil está passando, e eu espero que a democracia vença, Leonardo, e que a justiça seja feita. Nós não podemos ter um regime autoritarista no nosso país. Não, com certeza, até porque já foram 21 anos, né, de regime autoritário. Então, assim, a gente sabe bem o que é ter o cerceamento de liberdade, o cerceamento de livre manifestação do pensamento. É muito complicado. E, para encerrar aqui a minha participação, só queria falar duas coisas, Henrique. A primeira, podíamos aproveitar, já que se forem abrir uma sessão de cassação do parlamentar Daniel Silveira, até por economia processual e por celeridade, poderíamos colocar a Flor de Lis junto, né? Faria uma sessão já em sequência, né? Porque também não dá, né? Não dá para ter uma parlamentar que só não foi presa ainda, acusada, né, pelo Ministério Público de ser a mandante da morte do marido, porque a Câmara se recusa a abrir um processo de cassação. Então, acho que fica a minha sugestão da gente aproveitar o momento, já fazer uma sessão única, né? Faz o primeiro julgamento, já emenda no segundo para ter uma economia processual aí e gastar menos do dinheiro público, né? Essa seria a minha primeira recomendação. E como segunda recomendação, eu acho que a gente tem que aprender com todos esses movimentos. E até vocês mesmos, bolsonaristas, que se julgam por estarem no poder, se julgam acima do bem e do mal, não se esqueçam que o Bolsonaro, apesar de falar muita coisa e de fazer muita coisa, quando dá merda para um de vocês, ele larga. Tanto é que, assim, até agora ele não falou nada com relação ao Daniel,
Assim como não falou nada quando a Sara foi presa, não falou nada quando o Weintraub estava para ser preso aqui também, foi fugido para os Estados Unidos. Enfim, a gente tem toda uma perseguição de vocês quando vocês estão no poder ou quando vocês estão ao lado dele. Mas quando dá alguma coisa de errado para vocês, não se esqueça que vocês estão sozinhos, tá? Todos aqueles que sofreram algum revés da justiça não tiveram nenhum apoio desse governo. Então pensem bem antes de fazer, porque o Bolsonaro está com vocês até um certo momento. Depois é cada um por si e Deus por todos, né? É com essas palavras que eu encerro por aqui, Henrique, nesse dia feliz para a democracia, né? Pelo menos por enquanto, já que ele ainda não foi solto, mas triste por termos chegado a esse ponto. Eu, sinceramente, nunca esperaria ver um parlamentar, no exercício do mandato dele, falar o que ele falou, entendeu? E só mais um detalhe. Eu escutei muita gente falando que a prisão foi ilegal porque foi à noite. Gente, ele estava em flagrante delito, tá? Só isso. Você mais que ninguém conhece, o Leonardo é advogado, entende de direito, entende do contato processual, tudo, sabe o que está ocorrendo. Temos que ser vigilantes em relação à democracia, porque tem pessoas que estão tentando utilizar a Carta Magna para destruí-la, como foi bem dito no começo do vídeo, em relação à Constituição de Weimar, onde que se usaram dela para poder destruir o Terceiro Reich da Alemanha, acabou destruindo com ela. Então, vamos ficar atentos para pontuar também. O Bolsonaro é covarde, é um homem covarde. Ele dá 2 passos à frente e dá 1 atrás. Você acha que ele vai defender agora o Daniel Silveira? Ele é um homem covarde, é um homem do ócio, um homem que não tá nem aí. Ele pensa nele, ele não vai querer se comprometer. Se ele se comprometer, ele sabe que ele vai estar defendendo um injustificável, como o Capitólio que ele defendeu, e o Ernesto Araújo também não começaram, acabaram não indo contra aquela barbaridade. Então, tudo pode vir desse presidente, tudo pode vir desses extremistas. Vamos ficar atentos aí para que coisas piores não ocorram e a democracia vença e acabe o Brasil entrando nos trilhos, acabando com esse extremismo que está acabando com o país. Então, vamos ficar vigilantes, vamos torcer para que tudo dê certo e que haja esse processo de expulsão e cassação, tanto da Flor de Lis como a do Daniel Silveira, porque já passou, né? Que bonito, o Congresso sendo representado por 2... Não podemos esquecer no Senado lá do ministro do dinheiro nas nádegas, né? Então, eu nunca vi. Eu acho que em décadas, o Congresso acho que está na sua maior desmoralização que já teve em décadas no país. Muito obrigado a todos do canal Democracia Brasileira, do canal Importante Saber. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, use das páginas dos comentários, que vai estar ajudando muito a dar incentivo a gente aí a estar lutando por um país justo. Muito obrigado, Leonardo. Até. Obrigado você também, Henrique, tudo de bom. E só dando nome aos bois, é o Chico Rodrigues, né? Nosso senador do dinheiro da cueca, das nádegas, né? Senado, tá na hora também, né? Pacheco, vamos abrir, né? Ele vai voltar, ele tá para reassumir o cargo agora. Entendeu? Não pode, né? Infelizmente não pode. Um forte abraço a todos e até!